Então, pessoal, agora é aula de marketing e mercado agrícola. Tá? Então, a gente vai ver, o que a gente vai ver hoje? A gente vai fazer uma análise de ambiente. Tá? Análise SWOT, é uma matriz. Então, a gente vai ver isso hoje na aula. Então, ali, ó, análise de ambiente, análise SWOT. Pessoal, prestar atenção na aula agora. Tá aqui, ó. Então, a gente vai definir o conceito de matriz SWOT, também conhecido como matriz FOFA. Diferenciar ambiente interno, que é controlável, que você consegue controlar o ambiente interno. Então, diferenciar o ambiente interno do ambiente externo, que você não consegue controlar. Tá? São fatores externos que acontecem fora da empresa, então que você não tem controle. Então, aqui um estudo de casos. O senhor José tem a melhor soja da região. Solo corrigido e máquinas novas. Tá? Tudo perfeito lá na propriedade dele. Porém, ele faliu no ano passado. Motivo: a China parou de comprar soja e o preço despencou. Então, teve uma crise externa, uma crise internacional. E ele não tinha nenhuma reserva de caixa. Ele não tinha nenhum dinheiro guardado para passar por aquela crise. Se o senhor José fez tudo certo dentro da fazenda, por que ele quebrou? O que faltou ele olhar? O que faltou, então, pessoal, nessa situação? Se ele fez tudo certo lá dentro da propriedade. E isso também, boa observação. Tá? Se ele tivesse tido outras opções também, né? E a reserva de caixa, que ele tinha que ter tido, tá? Mas aqui eu coloquei ali, ó, faltou olhar para fora, o ambiente externo. Mas o que o colega falou ali também, tá certo? Poderia estar aqui nesse texto. Tá? Mas então, ele faltou olhar para fora, lá para o ambiente externo. Tá? Então, o marketing, para que serve o marketing nessa situação? Tá? Ele monitora essas situações que acontecem lá fora, tá? Que podem impactar a vida do produtor. Então, o marketing é responsável ali por monitorar o dólar, tá? A queda do dólar, a alta, as guerras que influenciam também, o clima, as leis. Então, para isso que serve o marketing. Então, para a gente antecipar os riscos, para a gente ver as oportunidades que tem lá fora, então a gente utiliza a análise de ambiente. Então, analisando o ambiente, a gente consegue prever os riscos que podem ocorrer e as oportunidades. Tá? Então, através da análise de ambiente. Qual que é o nome do menino que respondeu? Tá bom, João. Tá. Então, entenderam aqui, né, pessoal? Não adianta só o produtor fazer a parte dele dentro lá da propriedade, fazer tudo certinho, se ele não tiver esse olhar, tá? Lá para fora. Tá? Então, o marketing faz esse serviço. Através do marketing que ele consegue ter essa visão internacional. Então, essa matriz SWOT,
também chamada de matriz fofa. Por que fofa? São as iniciais das palavras. Tá? Então, no Brasil, ela é bastante utilizada como matriz fofa. Fofa ali, ó. O F vem de forças, tá? Que são os pontos fortes internos da empresa. Então, as forças, pontos internos da empresa, os pontos fortes que a empresa tem, tá? Que ela tem que usar a favor dela. Eu falei de empresa, pessoal, mas também pode ser levado em consideração o país, tá? Tanto na empresa como no país. Se aplica tanto à empresa quanto ao país em geral. Oportunidades. Opa, peraí. Já volto ali. Oportunidades são os fatores externos. Então, forças são os fatores internos que são favoráveis e oportunidades são os fatores externos que são favoráveis. Ali os fatores internos, pessoal, das forças, a gente consegue controlar, porque é interno. Tá? Já as oportunidades, que são os fatores externos, a gente não tem como controlar. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade, tá? Porque a gente não tem como controlar. Outro F, que é de fraquezas. As fraquezas são os pontos fracos internos, tanto da empresa quanto de um país. Tá? Então, são os pontos fracos internos. Tá? Que você consegue corrigir também. Então, lá dentro de uma empresa, você identifica o ponto fraco da empresa, você consegue corrigir, porque está lá dentro da empresa. E as ameaças são os pontos externos que prejudicam. Tá? São ameaças ali ao país, à empresa. Tá? Então, ó, tudo que é interno ali, as forças e as fraquezas, a gente tem como controlar. Tá? Já as oportunidades e as ameaças que vêm lá de fora, que são externos, não tem como controlar. Tá? Você tem que saber lidar com as oportunidades e com as ameaças. Conseguiram entender, pessoal, cada um deles ali? Do que significa cada um? Tá, então, essa matriz, no final, você vai fazer um balanço. A gente vai ver ali na frente. Deixa eu... Aqui, ó. Um exemplo, como se isso aqui fosse uma matriz. Você é o técnico lá de uma propriedade, de uma empresa. Então, é muito utilizada essa técnica nas empresas. Tá, então, você faz uma matriz lá, você coloca as forças, as fraquezas. Tá, então, forças e fraquezas, ali na parte de cima, é o que acontece dentro da empresa ou dentro de um país. São fatores internos. Tá, você consegue controlar, você consegue mudar. Já na parte de baixo tem as oportunidades, são os fatores bons, tá, que você tem fora da empresa, e as ameaças. São os fatores que podem prejudicar a empresa. Então, você coloca tudo dentro da matriz, ali os pontos positivos, os pontos negativos. Né? E no final você faz a análise do que você precisa mudar, qual é a tua decisão sobre um determinado assunto.
Tá? Então, a matriz nada mais é do que você colocar tudo ali no papel, os pontos fracos e os pontos fortes, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Tá? Você tem que saber identificar quais são esses pontos. Tá, pessoal? Então, nessa matriz aqui, ó, a parte de cima, só pensem assim, a parte de cima você consegue mudar, tá? Porque está dentro da empresa. Já a parte de baixo, você não tem como mudar, são fatores externos. Tá? Você tem que aprender a lidar com eles. Então, ali, o ambiente interno. É quando o produtor, quando o dono da empresa, ele consegue controlar. Tá? Então, é o que acontece dentro da porteira, lá dentro da propriedade. Tá? Aqui a gente está revendo o que já foi falado. Força são os pontos fortes, o que a fazenda faz melhor que os concorrentes. O que ela tem de melhor lá dentro da propriedade? O que é bom? Tá? Quais são as práticas que ela adota lá dentro? Quais são os pontos fortes? E ali as fraquezas, os pontos fracos, né? O que dificulta os resultados? O que está acontecendo de errado lá que não está conseguindo chegar no resultado? Um resultado satisfatório. O que pode ser melhorado? Sim, um exemplo de forças. Tá? Tem uma empresa, lá a propriedade, o que pode ser um exemplo de forças, de pontos fortes? Tá? Máquinas modernas, é um ponto forte. Uma boa gestão, um solo fértil. Tá? Uma equipe bem treinada, bem capacitada para trabalhar. Então, isso tudo faz parte da força da empresa, dos pontos fortes. E exemplos de fraquezas. O que a gente pode colocar ali como exemplo de fraquezas? As máquinas velhas, trator velho, ultrapassado, que não consegue ele dar conta da produção. Má gestão também entra no ponto fraco. A má gestão da propriedade. Quando a equipe não é capacitada, quando ela não tem um bom treinamento. Então, tudo isso faz parte dos pontos fracos. Então, esses dois, as forças e as fraquezas, podem ser controladas. Então, aqui, pessoal, em relação ao ambiente externo, é o que você não pode controlar. Tá? São os fatores externos. Tudo que acontece fora da porteira. As oportunidades é o que pode trazer benefício para a propriedade, pro produtor. Tá? Exemplo. Novas estradas ao redor da propriedade. Tá? Isso é um benefício que pode ajudar a propriedade, o produtor. Crédito barato. Ele tem acesso a um crédito barato, a um financiamento, tá? Que tenha menores taxas de juros. Também é uma oportunidade. E em relação às ameaças, tá? São fatores que podem prejudicar ou reduzir os lucros. Tá? Exemplos, então, de ameaças.
em relação ao clima, quando dá alguma seca, chuva de granizo. Tá? Ele pode amenizar ali a situação. Ele não pode impedir a seca, ele pode não impedir a chuva de granizo, mas ele pode amenizar a situação, amenizar o problema. Tá? Outro exemplo, quando aumenta muito o diesel, vai impactar diretamente na produção dele, tá? Na atividade. Então, são ameaças, são fatores externos que ele não tem controle. Tá? Ele pode tentar ali solucionar, pode tentar reduzir o prejuízo, mas ele não tem controle sobre aquilo. Então, a dica, se você não pode mudar, é externo. Pessoal, me tirem uma dúvida, quando vocês vão estudar para a prova, vocês conseguem estudar lá pelo que eu posto, as aulas nos slides, como vocês têm acesso, vocês entram lá, estudam? Tem alguém que faz isso? Então, na matriz, ela não serve apenas para identificar os fatores, porque você tem o trabalho ali de identificar todos os fatores, que a gente viu até agora, né? Quais são os fatores. Ela não tem só esse trabalho, mas ela orienta a tomar a melhor decisão. Então, ela faz a análise de todos os fatores e, através disso, que ela vai orientar a tomar uma melhor decisão. Tá? São decisões estratégicas. Aí tem duas decisões ali, duas estratégias, de defesa e de ataque. O que faz na estratégia de defesa? Que eu falei para vocês, que vocês não têm controle, mas vocês conseguem minimizar o prejuízo. Tá? Vocês conseguem diminuir o prejuízo. Então, você reduz as fraquezas para enfrentar as ameaças. Então, você consegue reduzir o tamanho do impacto, tá, dessas ameaças. E a estratégia de ataque é quando você aproveita os pontos fortes, as oportunidades. Tá? Você consegue aproveitar, você consegue explorar as oportunidades. Então, as coisas boas que tem. Tá? Então, de defesa, você consegue minimizar o prejuízo, o problema, e o ataque, a estratégia de ataque, você consegue aproveitar os pontos fortes, você consegue explorar as oportunidades. Tá? Então, você identificou todos os fatores. Aí, ali, você vai fazer a tua estratégia, ou de defesa, ou de ataque. Tá, pessoal, aqui é o último slide, tá? É só colocando ali a matriz no dia a dia. Como é que isso funciona ali para o técnico em agronegócio? Tá? Como que ele aplica essa matriz no dia a dia, no trabalho? Tá? Como que vocês aplicam? Então, vocês acompanham o mercado, né, através do acompanhamento do mercado, identificando as oportunidades e as ameaças, e orientando também o produtor a tomar a melhor decisão. Tá? Então, vocês acompanham o mercado, vocês conseguem identificar ali as oportunidades e as ameaças, e vocês, a partir disso, que vocês vão orientar o produtor a tomar a melhor decisão. Então, isso é aplicar a matriz no dia a dia. Tá? Um exemplo prático. Então, esse é o papel do técnico em agronegócio. Tá? Vocês passarem para o produtor qual é a melhor decisão que ele tem que tomar, tá? Com relação a um determinado assunto. Você saber ali identificar as oportunidades, as ameaças, o que pode acontecer de errado, o que pode melhorar. Tá? Então, tudo isso é a matriz que vocês aplicam no dia a dia. Tá, então tá. Então vamos encerrar a aula. Tá, pessoal? Obrigada.
Até semana que vem. Tchau.